Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 44 em diante. A palavra de Deus diz assim: ameaça contra os judeus que fugiram para o Egito. A palavra que veio de Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nof e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram. Eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para desarraigardes ao homem e à mulher e à criança, e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-se com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vós desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades das suas mulheres e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, para desarraigar todo o Judá, e tomarei o resto de Judá que pôs o seu rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e de fome morrerão e serão uma execração e um espanto e uma maldição em opróbrio. De um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá. Mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em pátrios, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da vossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste.
pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Pois que queimaste incenso, e pois que pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Profecia contra várias nações, invasão e conquista do Egito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando às costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor, Jeová dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol,
Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te para a espada, devorou o que está ao redor de ti, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os teus valentes, porque foi. Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo, à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, e apenas um som deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá com a de serpente, porque marcharam com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenho. Cortaram seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu visitarei Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele, e os entregarei na mão do que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó diz o Senhor. Eu estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixareis de todo impune. Profecia contra os filisteus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra em sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A rapadura veio sobre Gaza, foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te sarjarás a espada do Senhor? Até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já é tomada. Misgab está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oranaim, ruína de grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luíter eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oranaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi e salvai a vossa vida, e sereis como a tamagueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada.
e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das suas cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor disse. E daí asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, como farão andar a grandes passos, e despejarão os seus vasos, e romperão seus odres. Moabe terá vergonha de Quemós, como se envergonhou a casa de Israel de Betel. Sua confiança, como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança. Diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibon, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo e ao que escapou, dizem. Que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra de Campina, sobre Olom e sobre Jaza, e sobre Mefaete, e sobre Dibon, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamu, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-vos contra o Senhor, se engrandeceu. E Moabe se revolverá o seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Porque então, desde que falas dele, te ris. Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, sede como a pomba que se aninha na extremidade da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez, e da sua altura e do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de que eres se lamentarão. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma, e os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eliale e até Jaza, e desde Zoar até Oranaim. Se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nirim se tornarão em assolação. E farei desaparecer a Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de que eres. Portanto, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe nas suas ruas haverá um pranto geral. Porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe.
São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e labareda do meio de Seom, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque seus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Até aqui o juízo de Moabe. Glória a Deus.